Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá pessoal, bem-vindo ao Brasil Eco Fashion Week, edição de 2020. Meu nome é Beto Bina, é um prazer enorme estar aqui moderando esse painel, junto de dois meninos que têm projetos super inspiradores e eles vão contar um pouquinho da história deles. O nosso painel se chama Moda Regenerativa, Cooperação entre Indústrias da Moda e da Alimentação. Vou começar já dividindo um pouco da minha tela. Vocês estão vendo aqui um dos projetos que a gente vai contar atrás de mim, mas eu vou dividir um pouco a minha tela para nos guiar um pouco nessa introdução. Vocês devem estar vendo a tela do nosso painel agora. O meu nome é Beto Bina, gente. Eu trabalho na Veja, que no Brasil todo mundo conhece por Vert, e na Farfarm. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os projetos. Mas eu queria apresentar aqui o Ricardo e o Rodrigo. O Ricardo Garay, ele é um Regenerative System Strategist and Designer. Ele é um estrategista e designer de sistemas regenerativos, com conhecimento profundo em práticas e produção restaurativas. Ele vem há 10 anos se aprofundando muito nessa conexão entre fibras, tecidos e sistemas agrícolas, que é uma coisa que eu também sou apaixonado, então vou adorar ouvir um pouco mais dele. E ele atuou tanto como designer, pesquisador e também como um fazendeiro, colocando e sujando a mão de terra. Ele possui graduação em agricultura sustentável pela UC Davis, tem MBA em Next Economy e também tem um mestrado em moda sustentável. O Ricardo é um dos fundadores da AgraLoop, que é um projeto muito interessante, vocês vão ouvir um pouquinho mais dele. E também a gente tem o Rodrigo de Castro Cunha, que ele trabalha na Rizoma Agro, que um dos exemplos talvez mais conhecidos seja a Fazenda da Toca. O Rodrigo é formado em administração pela FGV aqui de São Paulo, trabalhou 6 anos em Private Equity no Pátria Investimentos, em posições de novos negócios, M&A e gestão de empresas, e desde 2018 ele se dedica a projeto da Rizoma Agro, que tem o objetivo de escalar a produção regenerativa orgânica no Brasil, criando uma cadeia de suprimentos eficiente. Hoje ele atua como Head de Desenvolvimento de Negócios da Rizoma e vai contar também um pouco da Fazenda da Toca e outros projetos que são incríveis. Vou falar um pouquinho sobre a Veja e a Farfarm, bem rapidamente, não quero roubar muito palco, mas só para que vocês conheçam um pouquinho mais. A Veja é uma empresa que tem mais de 15 anos, desde o começo foi focada em cadeias produtivas responsáveis, então hoje as principais é o algodão orgânico no Nordeste, a gente trabalha também no Peru, a gente trabalha com borracha nativa na Amazônia, e também fazemos trabalho com couro, dentre outros projetos, um couro focado no bioma gaúcho, que é lindo o projeto, focado em sem desmatamento, ciclo completo, entre outras coisas. Eu sou Head of Sourcing da Veja Global. No Brasil, todo mundo conhece por Vert. A Vert é uma super parceira do Brasil Eco Fashion Week há alguns anos já, e é um prazer estar aqui representando essa empresa. E eu também sou fundador da Farfarm. Farfarm é uma startup de cadeias produtivas responsáveis. Nossa missão é regenerar a natureza e promover o desenvolvimento social através da moda. A gente vem fazendo alguns projetos, a gente foi acelerado pelo Fashion for Good, que foi onde eu acabei conhecendo o Ricardo.
entre outros projetos incríveis. Gente, vou focar um pouquinho no tema da nossa palestra aqui, do nosso painel, que a gente vem falando de agricultura regenerativa. E isso virou um trending topic, né? Todo mundo fala sobre desde pecuária regenerativa, marcas regenerativas. E só que mais do que um termo que está na boca de todo mundo, é importante a gente se aprofundar e entender o que isso significa, né? Então ele é, digamos assim, um guarda-chuva para várias outras práticas. A gente conhece muito a agroecologia no Brasil. A agroecologia dá para se dizer que faz parte dessa agricultura regenerativa, assim como sistemas agroflorestais. Os meninos vão explicar um pouco melhor, mas só para ter uma visão geral aqui, para todo mundo ficar na mesma página, a visão regenerativa é ter uma visão mais holística do processo de plantio. Então, tu vai colaborar com a natureza, tu vai imitar para acelerar os processos naturais e biológicos. Tu foca muito em manter aquele solo rico de bactérias e fungos, tu protege o solo sempre, para realmente o solo ele sequestra muito carbono, ele é muito benéfico para a atmosfera, então tu trabalha muito o solo, como também consórcios biodiversos, tá trazendo sempre diferentes espécies, tu nunca vai fazer um trabalho só de monocultura, então tu tem essa visão holística que também vai para o lado social. Então, no nosso caso, a gente trabalha muito com a agricultura familiar, não necessariamente tem que trabalhar, acho que a Rizoma é um exemplo que vai ser legal falar sobre isso, mas a regeneração está pautada não só na parte ambiental, mas na parte social também. E passando rapidinho para alguns desafios, porque a gente tem dois exemplos muito legais aqui, né? O Ricardo, que trabalha muito na indústria da moda, com fibras e tecidos, e o Rodrigo trabalha muito na indústria da alimentação. Mas quando a gente olha, tem os mesmos desafios que a gente vê em algumas questões. Então, por exemplo, parte de consumo, tanto a moda nos últimos 15 anos vem consumindo muito mais. A gente consome 60% mais roupas do que no passado. E a alimentação, só para atender a demanda global, chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050, a gente vai ter que crescer muito o consumo de alimentos. Quando a gente pensa em emissões de gases de efeito estufa, a moda é um dos maiores poluentes também, hoje representa 4% das emissões. A alimentação, obviamente, muito mais. A gente consome muito mais alimento, né? Mas representa quase um quarto, aí, ou aproximadamente um quarto das emissões globais de gás carbônico. Quando a gente olha para a poluição, os dois têm um papel de poluir muito a água doce e oceanos, né? Quando a gente olha para resíduo, também tem muito resíduo que vem dessas duas indústrias muito grandes e importantes para o comportamento do consumidor. Então, 73% das roupas são incineradas, acabam em lixão ou incineradas. E na alimentação, é impressionante pensar que 1/3 ou 1/4 do alimento ele é desperdiçado dentro de toda essa cadeia produtiva, sendo que um monte de gente passa fome em alguns locais do mundo, né? E quando a gente olha para a reciclagem, também a gente está muito atrás do ideal. 97% das matérias-primas na moda são virgens. Então, por mais que a gente tenha ouvido muito falar de PET reciclado, ou talvez de biomassa, ou circulose, que é alguns novos tecidos, a gente está muito no começo dessa reciclagem. E a alimentação, eu trouxe um dado específico aqui, talvez o Rodrigo tenha muito mais, mas só 5% dos resíduos orgânicos domésticos são reciclados ou compostados no Brasil. Então a gente tem esse paradoxo, né, gente? Por um lado, a gente tem uma nova maneira de produzir, que é uma maneira regenerativa, ou seja, com produtos renováveis, orgânicos, reciclados ou recicláveis. Mas, por outro lado, a gente tem sempre uma crítica que é o seguinte, quando falam do algodão orgânico, por exemplo, ou do algodão regenerativo, ou de sistemas agroflorestais, é que eles ainda são muito caros e eles utilizam mais recursos, mais energia, mais investimento para ser desenvolvido. Então, é um paradoxo de como a gente pode trazer os dois, né? E daí, aqui era um pouquinho em inglês para o Ricardo acompanhar, mas eu trouxe 3 perguntinhas que depois eu vou provocar eles com isso. Antes eles vão fazer uma apresentação, né? Mas como é que a gente pode ter produtos regenerativos que também são competitivos? Como é que a gente pode comunicar isso para o consumidor para trazer um valor agregado para as marcas? E como é que a gente pode colaborar entre essas duas indústrias, indústria da moda e da alimentação, para a gente gerar mais valor nas cadeias produtivas? Essas são as minhas perguntas provocadoras como moderador desse painel. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo e vou só traduzir rapidinho para o Ricardo acompanhar. Ricardo just made my introduction. Rodrigo is going to talk about his project, Rizoma, and his views, and then later on the stage will be yours. So, Rodrigo, se tu puder compartilhar a tua tela e contar um pouquinho da Rizoma para a gente. Legal, Beto, obrigado. É uma honra também fazer parte desse painel, acompanhar um tempo
o trabalho da Veja e da Verity no Brasil, e foi muito legal ter te conhecido no final do ano passado e ver pessoas, né, que vieram de outras indústrias, mas perceberam todas essas questões mundiais que estão latentes na nossa vida, no nosso dia a dia, e dedicar as carreiras para tentar resolver esse problema, né, por meio dos negócios, cada um desempenhando o seu papel. Então, é uma honra dividir esse palco aqui com você, e também vai ser um prazer conhecer mais sobre o Ricardo. A apresentação que eu tenho aqui, ela está em inglês, tá, gente? Mas eu vou falar para ela, eu vou falar muito em português o que está em cima dela, mas também fica bom que aí o Ricardo consegue acompanhar a nossa conversa aqui, tá bom? Vamos lá. Beleza, gente. Bom, o objetivo da Rizoma é acelerar a transição do que a gente chama de agricultura regenerativa orgânica no mundo, criando uma cadeia muito eficiente de suprimentos nos mercados em que a gente atua. Tá? Como é que a gente começou? Tá? A Rizoma é um trabalho que remete a mais de 10 anos atrás, quando a Fazenda da Toca foi fundada lá em 2008, tá? E acho que o primeiro grande empreendimento com visão empresarial para a indústria orgânica no Brasil, né? Na época foi uma fazenda que era uma fazenda de produção convencional, basicamente de citros, que é o aptidão regional. Só que lá foi feita muita experimentação e foram lançados diversos produtos em várias cadeias. Tá? A gente tinha desde sucos, molhos de tomate, e produtos laticínios, e tudo isso era uma cadeia muito verticalizada. Então, ia desde a produção da ração, que a vaca de leite ia fazer orgânico, até o invase do requeijão orgânico para ir no mercado. E foi um período de muito aprendizado para a Fazenda da Toca, que hoje encontrou o seu caminho na produção de ovos orgânicos. Hoje é uma empresa dedicada exclusivamente para a produção de ovos. Tem mais ou menos 40% do market share do Brasil. Só que ao longo desses 10 anos que precederam a Rizoma, a Fazenda da Toca ficou conhecida como um projeto referência em sustentabilidade no mundo. Tá? É uma das fazendas conhecidas como Lighthouse Farms da Universidade de Wageningen, Holanda, que é a principal universidade de agricultura do mundo. Teve participação na COP15 lá em Paris, e enfim, está em diversas publicações que falam como reverter essa mudança climática, citam os exemplos do nosso trabalho lá na Fazenda da Toca, como o Drawdown Project. Se vocês não conhecem, é muito interessante, vale a pena conferir. Tá? Então, o legado dessa experiência na Toca, além dessa parte mais consumer-facing, que foram todos esses produtos, como hoje ainda, se a gente for ver a agricultura orgânica, ela é de baixa escala, naquela época era menor. Então, teve muita experimentação e muito conhecimento acumulado na parte agrícola, como se produzir principalmente grãos, citros e outras culturas, iniciando apenas com o conceito do orgânico, e com o tempo a gente foi vendo que se você adotasse as práticas regenerativas, você ia ter não só um impacto ambiental maior, e a gente traz alguns dados para mostrar isso, mas também ia ser mais produtivo o sistema. E baseado nessa experimentação, nesse estudo que a gente fez na Fazenda da Toca, surge a Rizoma. Tá? E o contexto global, o Beto já falou bastante, né? Hoje a agricultura está relacionada aos principais desafios do mundo, né? O desafio de clima, 23% das emissões são na agricultura. A perda de biodiversidade está extremamente ligado à agricultura que hoje é hegemônica no mundo. A perda de solo, ela basicamente vem dos processos erosivos, quando se faz uma agricultura que não é uma boa agricultura. E também é uma fonte muito relevante de poluição das águas e dos oceanos. Né? Só que a agricultura também pode ser parte da solução. E é essa abordagem que a gente adota aqui na Rizoma Agro. É uma agricultura que pode sequestrar carbono, e nós vamos mostrar aqui alguns dados. É uma agricultura que ela promove o aumento da biodiversidade. Esse aumento da biodiversidade, né? Normalmente a gente costuma ver os animais de maior porte como biodiversidade, só que tudo começa com o solo. Então, trabalhando a biodiversidade no solo e por meio da reconstrução do solo, que a gente promove a fauna acima do solo também. Né? Então, tem essa parte de reconstrução de solo. E a água, dependendo do tipo de agricultura que você faz, o tanto de insumos poluentes que você tem, você melhora ou piora a qualidade dos rios e oceanos. Tá? Então, como é que a Rizoma surgiu, né, nisso tudo?
Entendemos esse contexto global, tinha essa herança da toca, e aí o que a gente... O principal, né, executivo e sócio fundador da Fazenda da Toca, o Pedro Paulo Diniz, falou, pô, tem muito valor aqui, como é que eu monto um negócio em cima disso e que possa ser benéfico para o planeta? Então a gente passou um ano estudando as principais cadeias produtivas, né, que a gente tinha no mundo, e a gente olhou muito a vocação do Brasil, e é isso que esse quadro mostra dividido entre as principais, qual que é a composição, né, do uso da terra no Brasil para a produção agropecuária. A gente vê que 22% está em soja, 14% está em gado, 10% em milho e por aí vai. Então, a gente decidiu atacar os grandes mercados, que são essas linhas, esses quadros em verde escuro, e a gente, por consequência, a gente acaba fornecendo e atuando nas cadeias em amarelo, aqui que são as cadeias de frango, de ovos e de leite, né? Fora isso, a gente também tem estudos em outras indústrias, né? Uma delas, que está totalmente ligada à moda, é a indústria de algodão, que ainda é um projeto em P&D aqui nosso. Então, vou falar mais do que a gente já tem feito aqui, tá? Então, ao longo dos últimos 3 anos que a Rizoma começou a atuar, a gente desenvolveu 3 sistemas produtivos, tá? O sistema de frutas em agrofloresta, o sistema de grãos regenerativos orgânicos e o sistema de gado em agrofloresta também, né? Um gado com muitas árvores e um arbopasto. Então, substituindo a lógica de trazer ração de fora, se alimentando de algo que a própria terra dá, tá? Aqui falando um pouco da agrofloresta, para quem não conhece esse conceito, tá? Basicamente é uma agricultura que ela se inspira na natureza, né, nos ciclos que acontecem normalmente, e usa a ação do homem para acelerar esse ciclo, então promover regeneração do solo e do ambiente, e o manejo humano ele serve para acelerar esse processo, ao mesmo tempo que produz alimentos. Então aqui é um pomar que a principal cultura dele é o limão, só que a última coisa que você consegue ver aqui é o limão, que são essas árvores pequenininhas aqui embaixo. Em cima a gente tem árvores de eucalipto, que tem a função de gerar muita biomassa, e quando elas ficam grandes, a gente corta elas, põe na linha de plantio, e isso aí vai se transformando em alimento para o solo, né? Ao ponto que ela se decompõe, vai deixando o solo cada vez mais rico, e o solo cada vez mais nutritivo para as plantas. A gente tem também árvores que são fixadoras de nitrogênio. Em vez de você trazer adubo de fora, né, adubo químico, que é provavelmente o maior vilão da agricultura convencional, é o adubo nitrogenado, a gente tem... O nitrogênio está no ar, né? Só que tem plantas que têm a capacidade, junto com bactérias, de fixar esse nitrogênio e colocar no solo. Então, a gente também usa de árvores que promovem esse serviço para o ambiente, né? E aqui a gente tem o nosso carro-chefe, a produção de limão. Aqui dentro a gente também produz outros tipos de cultura, como gengibre, cúrcuma, batata doce. Então, um sistema biodiverso, que tem um carro-chefe, mas outras espécies convivendo. E o legal aqui, que a gente mede muito, leva muito sério essa questão do sequestro de carbono, para não cair numa falácia do que é regenerativo, do que não é, a gente tem terceiros que medem o sequestro de carbono que a gente faz. E a nossa cultura, as nossas agroflorestas de citros, elas sequestram 45 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano, tá? Enquanto que um pomar de citros convencional, ele emite 5. Então, aqui tem um impacto brutal. Quando a gente vai para a produção de grãos, que é outra frente que a gente atua bastante, é um sistema extremamente produtivo, o que a gente conseguiu fazer ao cabo desses 3 anos. Estamos com a mesma produtividade de milho convencional, por exemplo, 190 sacas, isso é bastante. Para soja, aqui em São Paulo, a gente está também, 60 sacas é um número impressionante. Então, a gente conseguiu manter a produtividade alta, que era o grande desafio, né? Era a grande pergunta, como é que se faz uma agricultura orgânica que tenha escala e seja rentável? E a gente conseguiu, na parte de grãos, ser muito produtivo nisso, né? E é um sistema que sequestra carbono, enquanto a agricultura convencional, né, de milho, soja, emite 6,2 toneladas de carbono equivalente por ano, os nossos sistemas eles sequestram 2. Então, a gente consegue aqui manter os dois objetivos da empresa, e que todo sistema regenerativo deveria caminhar para isso, em linha de responder também a pergunta do Beto, né? Como é que a gente deixa essa cadeia mais eficiente?
é tendo sistemas que não tenham que abrir mão da produtividade e, ao mesmo tempo, sequestram bastante carbono, fazem esse papel importante, tá? A gente também tem essa agrofloresta de gado, é um projeto menor, tá? Que a gente ainda está em caráter experimental lá dentro. Também é um projeto que desmistifica muito, né? Aquela questão do gado ser exclusivamente o grande vilão. Claro, da maneira como é hegemonicamente feita, ela é muito prejudicial, emite muito carbono mesmo, mas, como diziam os americanos, né? The problem is not the cow, it's the how. É como você faz, né? E aqui a gente tenta fazer essa pecuária que ela é um arbopasto. Então, além do capim, a gente tem arbustos que o gado se alimenta, que provê para ele mais proteína, mais carboidrato, a depender do tipo de pasto que a gente tem aqui. E também a gente tem árvores de plantio, que ela traz, além do conforto térmico, essa possibilidade, né, de sequestrar carbono, essas árvores que ficam na separação dos piquetes do gado, né? E, bom, já falei bastante, a gente é uma empresa muito impact-driven, né? O impacto veio com a gente mede isso de maneira muito séria. Tem até o nosso relatório de impacto, que é um negócio super legal. Eu acho que eu não te mandei, Beto, mas vale todo mundo que está aqui nesse painel entrar no nosso site e baixar e dar uma lida, que está bem interessante. Lá a gente conseguiu sumarizar toda essa parte, tanto de P&D quanto de prática, que a gente fez na agricultura regenerativa, tá? E o outro ponto importante, né, que é a questão da biodiversidade. Os sistemas que a gente faz, a gente mediu qual que é a riqueza da fauna que a gente tem, dessa fauna abaixo do solo, né? Então, a gente vê que nos sistemas convencionais tem 7 diversidades de vida embaixo do solo. Nos sistemas de grãos anuais, a gente tem 19. Então, no sistema agroflorestal, que é o mais complexo, né, o mais regenerativo de todos, a gente tem 24 diferentes espécies convivendo lá. Então, isso já mostra o quanto que esse trabalho tem avançado na parte da biodiversidade também. E, bom, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer esse trabalho bonito e ser produtivo? O segredo está em parcerias. A gente começou atuando com a parte de alimentação, pelas razões que eu falei anteriormente. Então, como o jogo é de escala e você só vai conseguir, né, ser produtivo e democratizar o orgânico, que é uma das nossas missões, a partir do momento em que você tem escala. E para isso você precisa envolver as grandes marcas que estão levando isso para o consumidor. Então, o jeito que a gente está crescendo é fazendo parcerias de contratos plurianuais ou uma operação inteira dedicada às marcas que estão querendo entrar nessas cadeias, como é o caso das que estão aqui embaixo. Então, a gente basicamente tem um contrato de longo prazo, a gente monta uma operação para eles e, de posse tanto da matéria-prima, que seria a parte mais transacional, toda essa parte de agricultura regenerativa com métrica pode ser apropriado por essas marcas que vão comunicar para o consumidor no fim do dia. E isso que é o mais poderoso, né? O poder que o consumidor tem de começar a escolher quais são as marcas que estão mais ligadas aos valores que são deles mesmos. Então, acho que o nosso papel aqui na parte da agricultura, além de fazer um bom trabalho, né, de recuperar solos degradados, né, e levar para frente toda a mensagem da agricultura regenerativa. E é muito do que a gente faz aqui, tá? Aqui eu não vou estender muito, que meu tempo já está acabando, mas aqui é um pouco do que a Rizoma fez até então, né? Toda a equipe que a gente montou, e investimento em infraestrutura. Hoje a gente é o maior produtor de milho orgânico do Brasil. O que é legal é essa foto aqui de baixo, onde tem as duas mãozinhas. Essa foto é uma foto real, tirada lá na Fazenda da Toca, que é uma das nossas unidades de plantio, tá? A gente tem lá e tem uma outra próxima a Avaré, aqui em São Paulo. Esse solo, na mão do lado direito, ele é como estava o solo antes da gente implementar a agrofloresta. Era basicamente areia. E a mão do lado esquerdo, ela é depois de 4 anos da gente fazendo agrofloresta, como é que estava o solo nas linhas de plantio. Então, a gente tem todos os números, mas olhando isso, fica muito claro o resultado do trabalho. E é isso que a gente acredita, tá? Na agrofloresta, que é onde a gente tirou essa foto, está muito mais claro. Em grãos, que é grãos de pecuária, que é um tabu maior, a gente tem dedicado muita força medindo em números, e com o tempo a gente vai ter fotos como essas também
tirada dessas outras produções, tá? Um pouco no ecossistema que a gente está inserido, a gente não atua só com clientes, a gente tem uma parte grande de tecnologia, tem academia junto com a gente, e uma parte grande de desenvolvimento de produto. E aqui que entram novas culturas e muita coisa que a gente poderia fazer, principalmente em outras indústrias, como a indústria da moda, tá? E o legal disso tudo é você ver que, quando o trabalho está sendo bem feito, o consumidor começa a falar, a gente vê o capital vindo para cá também. A gente teve a emissão do primeiro Green Bond para a agricultura do mundo, foi agora em agosto que a gente teve, e a Rizoma liderou isso, que começa a abrir novas frentes de crescimento, né? Porque além da competência, do esforço, quando você pensa em escala, o capital é importante, e a gente está conseguindo abrir uma porta que vai ser benéfica, acho que, para o setor como um todo. Isso. E, enfim, como eu falei, né? Essa é a nossa missão, transicionar o maior número de hectares para a agricultura orgânica, criando essa cadeia eficiente. E quando a gente traz para a moda, né, a gente vê que a moda é uma indústria muito poderosa para comunicar e engajar as pessoas com a agricultura regenerativa, né? E, além disso, ou com isso, gerar uma cadeia de suprimentos muito próspera. É isso que a gente acredita, é um projeto que aqui na Rizoma, né, é um negócio que está muito pequeno, eu sempre tento estar colocando o pezinho, vira e mexe, trocando uma mensagem com o Beto para ver se chega o momento da gente fazer alguma coisa. Seja a gente ou quem tiver, mas eu acho que a agricultura regenerativa consegue fazer, ao mesmo tempo, um serviço para a indústria, né, que é prover matérias-primas de melhor qualidade e que enderecem as grandes questões climáticas, e também de conscientizar isso para as pessoas, né, de ser uma ferramenta poderosa em comunicação, tá? Isso era basicamente a apresentação que eu tinha, tá? A parte de... Beto, a gente fala depois das perguntas? Acho mais fácil, né? Depois eu vou ter umas perguntas provocadoras para ti, mas desde já, Rodrigo, muito obrigado, cara. Super legal. O que eu fico mais encantado é de ver os números que vocês trazem, né? Porque uma coisa é tu só contar a história, contar a visão da empresa, mas outra coisa é esses números mostrando que tu realmente pode ser eficiente, ao mesmo tempo que tu tem um sequestro de carbono enorme. Achei demais saber o sequestro de carbono desde o trabalho com pecuária, né? Que tem toda a cadeia da moda, com o couro, que é super importante também, mas também dos outros plantios, assim. E depois eu vou ter mais perguntinhas, quero saber talvez de crédito de carbono, algumas outras coisinhas. Mas antes, Legal. eu vou passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, switching back to English. Not sure if you were able to understand in Portuguese, but I think like Rodrigo's slides were pretty clear. They developed this amazing work with agroforestry, regenerative agriculture. It's definitely a global benchmark. And now I really want you to give your presentation, present us AgroLoop Circular Systems. Thank you so much again. The stage is yours, man. Yeah, thank you so much. Share my screen here. Great. Yeah, so my name is Ricardo Garay. I'm currently based in Berlin, so speaking to you from Germany today. We at Circular Systems, we are a material science company, and we're focused solely on transforming waste into valuable products. We essentially sell fiber, yarn, and finished fabrics, depending upon our partners' needs, but we also provide the technologies needed to produce those products. So that's a big difference from other material science companies. We really try to embed ourselves within different supply chains that we're working with in order to be able to foster regional partnerships and prosperity within the communities that we're working. So that's a key part of the work that we do. And at the center of our value system really lies this idea that circular technologies can help us reach this regenerative impact that we've been talking about today. Within that, we have essentially the core is this combination of technology on one side, but also business model. So by partnering with different communities and these regional partnerships, we're really looking to redistribute wealth. So because of that unique combination, we're able to impact all 17 of the UN SDGs with our 3 different platforms. We also are working
although we're a young company, we're working on all of the reporting around that and verifying all of those claims. So fortunately, we have the right partners identified to support that work. So we're on that journey. And within that, there's this guiding principle that if we're able to restore our soil, and we're able to work within our supply chains and increase the value that we're providing to those partners, that we're going to be able to foster this economic abundance. And so move away from this scarcity mentality and move towards this idea of abundance for all. And this redistribution is very vital to our business, and it actually is a competitive advantage in the long run. And on the other side here, within our innovation criteria, in order for us to invest energy into our technology, we have to ensure that the technology is going to have a massive scalability opportunity, that it's going to be cost effective, and that the output of the products that we're producing are actually superior to more of the virgin or items that are available on the market today. So we actually have to really surpass that idea that recycled materials actually can be of higher performance opportunities. So that's a key difference as well. And unfortunately, but also fortunately, because we produce so much waste and we're looking at textile waste streams and agricultural waste streams, there's a huge opportunity for us to be able to scale. So we're really working within our industry and across industries to change that mindset. What we've been seeing over the last number of years is this transition from energy towards renewables, the automotive industry towards electric vehicles. And what we're proposing within the textile industry is that if we redefine this idea of waste as a resource, that we're going to really unlock those opportunities. But that's not enough, because that's essentially this idea of a circular economy where we're reusing our resources wisely, that resource efficiency. But we don't have time to be thinking about just a circular economy. We really have to be defining this new era of regenerative economy. And so fortunately, the time is right for that, because what we've been noticing is not just on the consumer level, and not just in the brands that we're working with that are setting huge demands from our suppliers, but also regulatory pressures. And this goes both directions. And in addition to that, what we've been noticing recently is this idea that there's this emerging regenerative consumer. So this idea that the consumer themselves are actually demanding that when they purchase a product, it actually has this rippling effect of positive impacts throughout the supply chain. So the time is really ripe. And that led us to the development of the AgriLoop. Our CTO, Yitzhak Goldstein, has been working on the development of the AgriLoop system for the last 25 years. So really identifying this huge problem of agricultural waste globally. In temperate regions, we're talking about things like oilseed flax, oilseed hemp, soy, wheat, rice straws. In more of the tropical climates, we're looking at things like banana leaves and trunks and pineapple leaves and so on. And not only are these resources not being utilized and fully, the opportunities fully realized, but there's actually posing a huge human health risk. So in areas like the Canadian prairies in Bangladesh and India, a lot of this agricultural waste is actually just being burned. So all of that carbon monoxide, carbon dioxide being released into the atmosphere, and also posing a huge health risk on our global communities. But in tropical areas, a lot of that agricultural waste is put into large piles because there's so much moisture. It actually goes anaerobic, producing a lot of methane. So we know the climate implications that has. So not only is it a loss in value, but it's also having this negative climate impact and negative human health impact. And so by redefining these waste streams and trying to essentially mimic nature, so looking at these nutrient cycles and also utilizing the full material of the plant for a huge number of value-added products. We're just scratching the surface of what that really means.
and we're just now investing our resources and time into the infrastructure needed to realize that. And this is my favorite way of visually illustrating what the AgriLoop is. The AgriLoop essentially is a closed loop biorefinery. And I want to be clear that there's a difference between where we are today and where we're heading. Parts of this image we're still in the process of proving out from the lab scale into an operational environment, but all pieces have been proven out, not just in theory, but in laboratories. So we're so excited about where we are today, and we're so excited for where we're heading, because we're going to be able to realize we're so to do together. But you can see here on one side, we have the main product, which is the AgriLoop biofiber, and that's a natural biofiber. So that's a huge distinction from our friends in the space working more on the man-made cellulosics like viscose. We are a natural fiber, so the fiber performs and feels much more like a linen or a hemp fiber that we're familiar with. On the other side, we have these biochemicals that we're extracting from the agricultural waste, from the food crop waste. And then we're using that biochemistry to actually refine the fiber, so to get this fiber on this side. And we're also being able to produce the bioenergy needed to run the facility intrinsically within the system's design. So the key takeaways here are that the systems design is kind of a series of solutions all under one system. And we're constantly evolving it and trying to improve those efficiencies so that we can reach these regenerative impacts in time. This kind of just shows the process overview, defining the different supply chain steps. And anyone that's interested can definitely contact me after this conversation, and we'd be happy to go over more details. There's also a lot of videos on our website that describe this even much more concisely than I can. So I'll go a little bit quickly. Essentially, the agricultural waste is baled and collected from the field. It goes into this dry processing step, also known as decortication, where essentially there's a big, imagine a steel drum with hammers that is breaking up the fiber bundles, so it's completely mechanical. Step 3 is where a lot of our IP lies. That's the processing. Imagine a cooking vessel, so you're high temperature, there's some pressure involved. We throw in our biochemicals to refine the fiber. Essentially, we're targeting the plant glues, the lignins, the pectins, and just removing those. The process is also known as degumming, removing those gums. And within this is where we're constantly evolving and improving our process. So we're using renewable energy off the grid, but we're still purchasing the biochemicals from the open market. So there's room for improvement there. And that's where we're testing out with partners around the world. We're able to recycle our wastewater. And that is key, because that's the main distinction between a linear process and a circular process. But even this is where we start to enter the realm of regenerative industrialization. So this idea that our water is actually nutrient rich, which we can then reapply to the fields where we're working. So this idea that we're taking the agricultural waste and we're putting back onto the field fertilizer while also producing the co-products of biofiber. From there, the fiber is prepared, ready for spinning, and it can then be milled into both wovens and knits, depending upon our partner's needs. And so this is the truest, this is where we're heading. This is our vision for the AgriLoop, and this is where we're so excited about the opportunities of working with supply chain partners around the globe. And this is essentially the same description that I just gave, with the addition that we're taking the bioenergy, we're using that to run the facility on clean energy, and then we're also taking any residual energy not needed for our processes and putting that back into the regional communities where we're working. So this is really trying to redistribute and have a biorefinery, an AgriLoop biorefinery that is designed to suit the needs of the communities where we're working. So that's where we take this step from
regenerative agriculture and taking that model, what's really the opportunities that we just heard that are just so incredibly exciting and the only real way that we can combat biodiversity loss and climate change. But we're also taking it to the next step of how do we create infrastructure and how do we create business models that support regenerative agriculture and look at it as an industrial symbiotic way of producing food and fiber. We're running out of arable land, we're running out of resources. So if we're able to produce textile fiber and food resources on the same amount of land, then we're really going to unlock a huge opportunity. So that's essentially what we do. We're aiming to do. It is us, and we are looking for constant support and resources to get us there quickly because we're running out of time as a global community. But this value chain is really where we're also different, because instead of working just on the wet processing and producing just our AgriLoop biofiber, we're looking at trying to valorize the full plant material and also embed ourselves into the regional communities that we're working with. So that alternative and mindset is also really key to our success. And that's where we will realize our dream of creating more economic abundance. And really it's a competitive advantage for us to be looking at solutions like regenerative agriculture in our supply chains and looking at ways that we can support through the production of a co-product like soil amendments, which can then be reapplied to the field. So the sooner that we can actually restore health to our soils, the sooner that we're going to be able to combat climate change in the near term. So yeah, that's what we do. And we're so excited about this kind of conversation because we're finally understanding that we really have to reach across the aisle and not think about just textile production, but think about food production and how they can exist together. Thank you so much, Ricardo. This is super inspiring. My first reaction was, okay, Rodrigo and Ricardo, they need to collaborate. Yes. So, I was definitely getting that from Rodrigo's presentation. So exciting. And then maybe I'm going to straight to this point. I have another question, but maybe can you elaborate a little bit more, Ricardo, on which stage are you guys right now? I understand you have like a vision and you're already implementing some of these solutions, but which stage are you guys right now, especially on the step number 1, which is collect? And then later, I want to hear from Rodrigo, how about the production waste or the byproduct, if they have, of course, because all the biological probably goes to the soil, right, Rodrigo? But if you have some other opportunities on the byproduct. And really quick, guys, I'm just going to translate super quick. Em português, rapidinho, gente, falei que o Ricardo e o Rodrigo têm que colaborar e perguntei para o Ricardo especificamente nesse ponto de coleta, em que estágio eles estão agora, porque eles têm uma visão muito legal, mas eu quero saber na prática o que está rolando para ver se ele e o Rodrigo conseguem colaborar. And Ricardo, if you can speak a little bit louder. Oh, yes, of course. Okay. Thanks. Thanks for that. Yeah, so essentially where we are today with the AgriLoop is that we have 2 different pilots running in parallel. One is our AgriLoop 1.0, which is in China. And that's where we are still using linear wastewater treatment. So we're not able to recycle our wastewater. So even though we're using our proprietary biochemicals so that our wastewater is still nutrient rich, we're not able to collect that wastewater and reapply it onto the fields. So knowing that there's huge room for improvement, we set up our AgriLoop 1.5 facility in Belgium, which is where we're doing this truer proof of concept where we're able to recycle our wastewater and taking that wastewater, producing the biosolids that we can then convert into soil amendment and fertilizers that can then go back onto the field. So we have different projects running in parallel, and we're proving out different pieces of that. So we just conducted a huge life cycle assessment of that facility pilot in Belgium. It's commercially viable from a project perspective, but we're not fully operational there. There were COVID impacts in terms of our timeline, but we are
kind of checking the boxes. So proving out the viability, also conducting our assessments, life cycle assessments, and also creating the textile prototypes as we speak, and we're working with different brands on that. So we're still also the chemical cycling component of extracting the nutrients from the biomass. That is still further down the line. So that's not a part of the 1.5 facility in Belgium. That's for the future. So we don't want to lose momentum, and we want to bring positive products to the market as quickly as we can. So we're rolling out different phases in different regions and with different partners and with different communication, because what's so unique about agricultural waste is that in each region, it's going to be collected differently. It's going to be dry processed different opportunities. Each community is going to have different needs. So we're trying to remain modular and flexible and prove out different components so that we can scale, not just by building new AgriLoop facilities, but by going into communities, looking at the resources they currently have, and retrofitting those facilities to suit our needs so that we can collaborate on these valuable products. So hopefully that answered your question. We're on this this roadmap that we're always looking for partners to support us with. And I believe ideally would be to have the AgriLoop technology in Brazil, so Rodrigo can provide you his agricultural waste, correct? Yes, exactly. We really envision these are supposed to be mini mills, so servicing around 150-kilometer radius. And so that really reusing all of the resources from the bioregion. So yes, exactly. That would be a dream, and dream come true, and hopefully something that we can realize in the next couple of years here, especially with the right partners that are already checking all these amazing boxes. I mean, I think a number of the resources that Rodrigo is using, I think we can certainly find applications for within our system. So there's a lot of synergistic opportunity. Really cool. Rodrigo, what about your waste, or maybe your waste stream? Going to switch to Portuguese. Ricardo, conta pouquinho pra gente, Rodrigo, se existe ou digamos, os resíduos que são desenvolvidos através dos seus projetos, parcerias que tu tem feito, conta um pouquinho como é que anda essa parte do processo de vocês. Legal, Beto. Não, realmente, é muito bom a gente ver, né, a iniciativa como a do Ricardo, né, que vê coisas que a gente não imagina, tanto aqui na parte da produção de alimentos, várias oportunidades que existem. Mas hoje, como é que funciona? Se a gente for pensar no pré-plantio, depois plantio e pós-colheita, né? No pré-plantio, o que a gente acaba gerando de resíduo? Muitos dos insumos que a gente precisa vem em sacos, vem em algum tipo de embalagem, plástico, papel, que aí acho que o único destino mesmo que tem para isso é a reciclagem, é o melhor destino. Na parte de plantio e colheita, uma vez que a cultura está pronta para ser colhida, a colheitadeira ela pega o principal, o objetivo, né, que normalmente vai ser os grãos de milho, os grãos de soja, de aveia, pensando em grãos, né, de feijão, e o restante ele vai ao final da colheitadeira, ele vai jogando de volta para cobrir o solo até que você faça uma outra coisa, né? Então, nesse processo, o que seria resíduo, a perda, ela é, na verdade, um insumo que você vai usando, né, para o próprio solo e melhorando de tempo em tempo. A mesma coisa na produção da agrofloresta. Como é limão, basicamente você tira e vende, não tem muita perda. E as demais culturas também. Agora, quando a gente vai para a parte, especialmente de grãos que eu estou falando, então milho, soja, aveia, feijão, grão de bico, a gente, depois que tem a colheita, a gente vai para a parte de pós-colheita. O que é isso, né? É basicamente um armazém onde você tem um secador, porque as culturas ela ainda chegam com umidade alta, e aí você precisa secar ela até chegar com um percentual de umidade que ela fique estável, então não apodrece mais, ela tem um tempo, né, um tempo de vida mais longo a partir disso. E nesse processo, é um processo de limpeza e secagem. No momento da limpeza, aí gera uma série de resíduos, né? Principalmente pensando no milho, né?
que geram desde cascas de milho, coisas que vêm junto da colheita, até pedaços de milho maior, só que não estão no padrão que deveriam estar. Isso sim é um resíduo. E aí o que a gente acaba fazendo com isso, né? Isso vira um subproduto, né, um byproduct, que a gente acaba vendendo para muito perto de onde a gente está, como ração animal para misturar no capim, para misturar na ração que já é dada. Isso que sobra, poderia ter outro uso? Acredito que sim, né? Acho que um uso que poderia ser até, de repente, na indústria de sapatos, né? Poderia ver como isso poderia usar para fazer a sola dos sapatos, como parte do componente. E acho que deve ter um mundo aí para a gente explorar, né? E aí acho que com a ajuda do Ricardo, a gente consegue até pensar mais em outras alternativas. A que a gente tem ao nosso alcance aqui em vez de jogar isso fora, acabar fornecendo para alguém que vai usar na produção de leite. A maioria é para gado de leite ou produção de suínos lá na nossa região. Super legal, Rodrigo. Vou até fazer um link com uma outra pergunta, que é se isso pode se tornar um ponto de receita para as empresas, né? Porque no começo desses projetos, e eu comecei com uma startup também, o Ricardo também fazendo toque no começo, era um conceito, né? Tu tem que achar maneiras de financiar o teu projeto. Tu pode até ter uma alavancagem por investimento, de recursos filantrópicos, mas no final das contas, tu tem que fazer um design do negócio onde ele se justifique e tu consiga dar lucro no final, que é o terceiro pilar da questão de sustentabilidade, né? Eu vou trocar para inglês, porque eu vou perguntar justamente para o Ricardo isso, que é como é que eles começaram, depois quero ouvir de ti, assim, né? Mas, Ricardo, switching back to English, Rodrigo was telling about his waste streams, and there are a lot of opportunities, and I was asking him if this can become a revenue stream for them, and also solve another important problem we have, because when you start any type of business, especially super innovative business, you have a lot of investment, right? It's super hard at the beginning. So my question will be, how do you guys start? And what are the main strategies to have maybe different revenue streams, maybe communicating like a premium price for your product? How people hearing us in the audience, how can you help them to start a business that's super innovative, but at the beginning won't be able to bootstrap? Yeah, great question. For us, one way that we've done that and been managing to keep us floating is that we have 3 different platforms. So we take a lot of because AgriLoop is our most future state technology, and so we're using a lot of the resources from our TechSoup platform to be able to support innovations within AgriLoop. We are fortunate that we also won the Global Change Award from H&M in 2018. So I would say that there are grants and there are prizes for people working on innovative solutions for combating climate and fixing our supply chains and bringing economic incentives. So I would say that's probably one of the first places to look for these prizes, look for these grants, invest time in that is just as valuable as going after investors. I would say, yeah, offering your product as a premium in the marketplace is likely a way to start. We all want to see us democratize sustainability in food and fashion, of course, but oftentimes by taking the leading sphere of that and setting a price point that is premium to begin, but with every intention of democratizing as we go and building into that is definitely one way. And I would say the other way is when you're fundraising and you're communicating your business and your innovation, talking about it in the opposite way. So saying that if we don't invest in these solutions now and fix our supply chains and reinvent our waste streams, then we're missing out on a huge business opportunity. So it's kind of like turning the question on the other side and saying, if we don't act now, then climate is going to change at such a quick rate
that we're not going to be able to produce the same amount of products on the same amount of land. So costs are actually going to go up. So it's a business imperative for us to find these solutions. And so communicating to your end consumer in that way, although it's a more complex story, I think people are starting to wake up to that. So there's, I'm not sure if that was the most direct answer, but yeah, it's no easy feat. So it's been a challenge, but I think we're finally getting to a point where the industry all industries are demanding and waking up to this. We fortunately have resources like Kiss the Ground and other communication, media communications that are finally mainstream. So just pointing consumers to those will really accelerate the transition. Thanks so much, Ricardo. I'll mention also another good reference, which is the Drawdown Project. Rodrigo mentioned at the beginning, Paul Hawken is an amazing person. If someone, sorry, I'm speaking English, but if someone wants to Google it, Paul Hawken later. Guys, só tô falando uma outra referência, o Ricardo mencionou um pouco sobre o Kiss the Ground. Eles lançaram um documentário na Netflix agora que se chama Solo Fértil no Brasil, é super legal. E tem também o Drawdown Project, que é um outro livro que é muito bacana também. Rodrigo, passando a perguntinha para ti, como é que foi no começo da Fazenda da Toca e as maneiras que vocês acharam para realmente fazer o negócio acontecer e ser lucrativo? Tá no mudo, Rodrigo. Desculpa, pessoal. Fazenda da Toca no começo começou basicamente com o investimento dos empreendedores, né? O Pedro e a família dele, e seguiu assim até achar o caminho onde eles estão indo super bem e já não precisa mais de investimento externo para crescer com a própria geração de caixa, já tem o seu próprio caminho, que é a parte dos ovos. Mas foi basicamente capital próprio até lá. Com o aprendizado disso, a Rizoma surgiu já com uma lógica um pouco diferente. Surgiu primeiro com uma pressão maior de achar esse modelo econômico viável, porque só assim você consegue investimentos que não os filantrópicos. Mas surgiu inicialmente com um investimento semente, né? Também do Pedro, por isso a gente carrega esse legado da Fazenda da Toca. Mas sempre com foco de, temos um recurso aqui limitado, que tem até mais ou menos essa data aqui, para a gente ter um modelo montado, e aí, crescendo, eu vou precisar de outros tipos de investimentos. E aí, ou acessar investidores de impacto, ou acessar investidores tradicionais. A gente sempre teve essa visão aqui. Hoje, em que momento que a gente está? A gente tem esse recurso que foi muito bem utilizado até agora para a gente testar essas coisas que eu mostrei na apresentação. Agora, a gente está vendo que, para crescer essa parte de grãos, que é onde a gente está mais avançado, porque é uma cultura até mais rápida, a gente conta tanto com essas parcerias de longo prazo com as empresas, né, que tudo começa com o consumidor pedindo mais, daí a importância de empresas fazendo esse advocacy, como o Kiss the Ground, como o Paul Hawken. Então, de posse de um contrato desse, eu consigo, e a minha expertise, né, de poder montar uma operação agrícola rentável, eu consigo, por meio de outros instrumentos, né, por meio de dívidas, de green bonds, né, dívidas verdes, que investidores vão lá, colocam esse dinheiro, e aí é um prazo que eu repago eles, que tem um prazo mais longo, que é o prazo que eu preciso para que essa operação gere caixa suficiente. Então, a gente tem que ser muito bem criativo nisso, né? Porque se a gente dependesse só de grants, como você falou, né, de dinheiros a fundo perdido, ou filantropia, que a gente também olhou esse caminho, era mais complicado, porque aí também tira um pouco, e eu entendo, é natural do capital filantrópico querer delimitar que você está fazendo algo que vá para a sociedade e não fique restrito à empresa, né? Mas ele tira um pouco da sua liberdade como empreendedor, como, né, vendo o faro, as oportunidades estão por ali, então deixa eu direcionar mais recursos para cá. Para a gente não funcionava muito bem. Então, eu acho que tem... acho que a resposta, assim, tem que ter um dinheiro inicial, que aí é alguém que está disposto a tomar esse risco, que aí pode ser filantrópico ou não. Mas, a partir do momento que você tem esse dinheiro, você tem que ser você tem que usar muito bem esse dinheiro, buscando se livrar dele o mais rápido possível. Ou seja, você tem um caminho para você, ou com a própria operação se autofinanciar, ou ter um caminho que a operação está tão boa, mas falta um pouquinho, e aí alguém vem prover esse capital. Então, acho que é esse modelo mental, né, de ter sempre um modelo
que o modelo rentável e que está na onda, tá indo no caminho certo, né? Que é um pouco do que o Ricardo falou. Pô, e se a gente não se mexer, se a gente ficar parado onde está, não vai ter mais mercado, talvez a gente fique fora do jogo. Mas quem está na vanguarda sofre um pouco com essa escassez no começo, né? Então, só a partir do momento que o conceito que você está levando, ele vira hegemônico, né? Empresas começam a querer entrar nesse novo segmento que você está criando, eu acho que as oportunidades começam a aparecer. Então, o foco é muito importante em você buscar ter um modelo rentável o quanto antes. Super legal, Rodrigo. E eu acho que esse movimento do ESGs, né, Environmental Social Governance, a gente vê sustentabilidade totalmente conectado com o investimento, não só para fazer a coisa certa, mas para minimizar risco também, né? E queria só te jogar outra perguntinha, aproveitar a tua fala, que eu achei muito legal os LCAs, né? Life Cycle Assessment, no Brasil a gente chama análise de ciclo de vida, sobre carbono. E queria ver, porque carbono, hoje em dia, talvez seja a única forma madura que a gente tem de conectar, mensurar questões ambientais com o mercado financeiro, né? A gente não sabe mensurar direito ainda a biodiversidade, disponibilidade de água, entre outras coisas. Cultura, legado que a floresta nos dá, né? Mas sobre o mercado de carbono, vocês têm algum projeto nessa linha? Vou só traduzir para o Ricardo não ficar boiando aqui. Ricardo, I'm just asking Rodrigo about carbon credits and about measurement, because he presented the LCAs, which is pretty cool to see the life cycle assessment they have done. I want to hear from you later about your LCAs you're planning or have already started to do, but I just asked Rodrigo about the LCAs and the carbon credit projects. Rodrigo, por favor. Legal. Então, Beto, essa pergunta é super pertinente, cara, e a gente já aprofundou nisso e acho que agora tem uma compreensão boa do estágio que isso está para a agricultura. Quando a gente pega, né, florestas ou outras formas, né, de gerar crédito de carbono, elas já estão muito mais maduras, estabelecidas, o mercado reconhece, tem uma forma de medir e isso já é possível ser transacionado, né, que é o que a gente começou vendo, principalmente com florestas. Quando a gente fala de agricultura, tem uma questão científica ainda que não está muito bem resolvida, né? Porque tem uma forma de você... Um proxy para acúmulo de sequestro de carbono é a matéria orgânica aumentar no solo. Mas ela também não é 100% estável, ela é volátil ao longo do tempo, isso pode mudar. Então, na verdade, o carbono que a matéria orgânica traz, ele não necessariamente está imóvel. Então, tem pesquisas que dizem que isso varia de lugar para lugar. Se a gente pega lugares com clima mais bem definido e clima temperado, como o Canadá, por exemplo, lá eles já têm uma forma de medir que está ficando mais bem reconhecida e talvez seja essa base comum. Para o Brasil, a agricultura tropical já é complicado e no Brasil tem muito pouca pesquisa nisso. Então, nosso sonho era fazer... a gente faz primeiro o sequestro de carbono e a mensuração porque a gente acredita nisso, né? Mas a gente, obviamente, sempre vislumbrou oportunidade econômica nisso, porque uma vez que você tem o crédito de carbono, facilita muito essa questão do financiamento que você trouxe. E mergulhamos, conversamos com muita gente, tentamos engajar em algumas iniciativas, mas enquanto a parte científica não está muito bem definida, fica difícil e até um pouco irresponsável, a gente acha, começar a transacionar esses créditos, né? Mesmo que seja no mercado voluntário, que alguém diga, não, eu compro o seu crédito, mas aí vem alguém depois dizendo, não está totalmente bem sedimentada essa questão. Então, o que a gente faz, dado isso? A gente está conectado desde saber o que está acontecendo lá fora, com as principais iniciativas, até a gente ter um piloto, que a gente deve estar aqui em negociação final, assim que fechar, eu posso compartilhar com vocês, de fazer um piloto para a agricultura tropical na nossa fazenda, para justamente medir o sequestro de carbono ao longo do tempo, que talvez sirva como base, né? E talvez esse seja um dos nossos legados, como base para a venda de crédito de carbono a partir da agricultura. Então, é um trabalho que, apesar da gente ter lá, usando o GHG Protocol, né, Greenhouse Gas Protocol, que é um protocolo, né, reconhecido internacional, o crédito de carbono ainda tem um debate para a agricultura. Obrigado, Rodrigo. Ricardo, I want to hear from you, especially about the life cycle assessment, because I don't think carbon credit will be like super
involved in your business? Specifically, Rodrigo was saying that in Brazil, we're still at the beginning, and I agree with him. The first steps to have like these carbon credits well implemented. But on your side, how do you measure? What are the LCAs? Can you elaborate a little bit more on that? Sure. Yeah. I should begin by saying that we have big ambitions for heading towards these regenerative impacts and measuring those regenerative impacts. That takes huge support from our partners, the farmers that we're working with in the different regions. So if we want to understand our carbon impacts over time and how much carbon we're sequestering, that takes really long-term partnerships, oftentimes involving university laboratories or government laboratories. So that's oftentimes, that's the longer arc. What we're starting with today is really this idea of focusing on more of this, I would say, stepwise approach. So within textile industry, one of the main things that we focus on is the Higgs score. So the MSI index from Sustainable Apparel SAC. That's one of the main tools that we have for comparing fiber. So for us, it was an imperative from our brand partners for us to be listed on the MSI. So to get there, we had to conduct a life cycle assessment of our AgriLoop facility in Belgium. And so it's been a long process, a huge learning curve for our internal team. It's been amazing. My colleague Sandra Bona here in Germany has been spearheading a lot of those efforts. It's been amazing working with SCS Global Services, which is the third party that we engaged to do the life cycle assessment. So we took a look at how much energy our facility uses, how much water. We gave them a list of all the different chemicals that we use in our formulations, and we did extrapolations to understand the impacts of using those chemicals, land use, eutrophication, all of these types of things. So it was a really involved process, and we've I would say it's nowhere near perfect. And it definitely showed us areas where we can improve. Many of those areas we already knew, but even some new ones. So it's, we've been doing it diligently. Now, very soon we'll have a Higgs score that we can point to that compares our fiber to others. It's never going to be an apples to apples comparison, but it's a good benchmark. And we're opening up new scopes of work for the longer regenerative impacts that we want to measure long term. So I mean, you can't just talk about the claims that you have. You want to be able to prove them. You want to be transparent around them. That's a huge deal for us, and we're setting up the departments internally to be able to handle all of that. We have new ways of looking at collaboration with our partners, and that translates to new ways that we want to be transparent in the way that we work. So we're trying to get there, and we still have some work ahead. Thank you so much, Ricardo. And then just to move to my final question, like you just mentioned right now, how you plan for the measurement, and also some of our partners, you mentioned Higgs Index, which is a super important standards for us in the fashion industry. But as a final word, Ricardo, when you think about the AgriLoop ecosystem of collaborations, what are the main opportunities to collaborate with you? What you could share to people? Maybe some people in the audience wants to collaborate. What are the main opportunity to have this partnership with AgriLoop? Yeah, thank you for that question. I think, where the real impacts are going to happen is from collaborating with regenerative agricultural practitioners. So with folks like Rodrigo that are like really setting the tone for the work that you do, Beto. So like, I think it's really about finding the right supply chains around the world that we can come to for sourcing for our, because we blend with cotton, we blend with other regenerative or with other organic materials. So we want to be blending with regenerative organic certified materials. So we would love to collaborate with people regionally that know of projects that we should be involved in. And what we really envision is an AgriLoop facility that is owned by a cooperative of farmers
that require energy and require compost and other fertilizers to apply to their fields. So we want to take the residual agricultural waste that they can't use, turn that into textile grade biofiber. Along the way, we can create things like packaging, create things like animal bedding, even animal feed, these types of things. So we really want to understand the communities that we're working with. So if there's regional projects involving collaborations between food and fiber that would be well suited for this closed loop concept, we would love to collaborate there. And yeah, I would say that's always people that are passionate about this idea of place and this idea that we need to revitalize these economic these communities from an economic perspective as well, then that's huge. So yeah. Thank you so much, Ricardo. That's an amazing vision, man. I really hope we can see this happening in the short term. Switching back to Rodrigo. Rodrigo, eu gostei muito do slide da Fazenda da Toca, que tu mostra realmente os parceiros, né? Mas se tu puder contar um pouquinho das colaborações que vocês têm feito e oportunidades de colaborar com a Rizoma. Legal, Beto. Que é um desafio, cara, complexo quando a gente pegou isso. A gente tem parceiros, né? O pilar primeiro que a gente atacou foi da produção, né? Então a gente se associou, fez uma parceria muito legal com a John Deere, que é nos maquinários, a gente, com o pessoal que faz biológico, a gente falou com todos, construímos a nossa própria biofábrica lá, porque, para quem não sabe, né, da forma como na agricultura convencional você usa pesticida e fungicida para cuidar dos insetos ou doenças que possam aparecer na lavoura, né? No orgânico você não tem essa ferramenta porque é um químico, você usa controles biológicos, então, são basicamente bactérias e fungos que agem, né, para cuidar da cultura durante o desenvolvimento dela, evitando qualquer tipo de doença ou inseto que venha atrapalhar. Então esse é um tipo de parceria que a gente tem. Fora isso, a gente no começo era mais ativa, agora a gente precisa voltar nessa parte de levar a agenda da agricultura regenerativa para frente, né? Que é o que chamam de advocacy. O próprio Kiss the Ground, a gente conversou com eles bastante no passado, a gente tem um relacionamento próximo. Acho que no Brasil seria muito importante ter uma frente, uma associação, um pessoal levando essa mensagem, né? Que aqui é um conteúdo muito pouco explorado ainda e pouco divulgado. Além disso, a outra frente que eu acho super importante, né, é a frente acadêmica, para a gente trazer solidez para tudo isso que a gente faz e divulga, né, em termos de sequestro de carbono e agricultura regenerativa, como é que a gente mede isso de outras formas também, como a biodiversidade e a água. A gente tem essas parcerias com a Holanda, mas tem com a Exalc, aqui no Brasil. E o último, e não menos, tão importante quanto todo o resto, que, afinal das contas, é o que puxa muito disso, é a parte de desenvolvimento, né, de produtos. Então, seriam parcerias com empresas que querem, de alguma forma, entrar na cadeia de regenerativo orgânico. A gente aqui tem o que a gente está fazendo, são essas principais 3 linhas, mas a gente tem muita coisa aqui em desenvolvimento, no nosso laboratóriozinho, que a gente, tendo empresas querendo engajar e desenvolver produtos, para a gente fica muito mais fácil a gente se aventurar em outros mercados que, por enquanto, é só uma ideia. Então desde amparo técnico, né, pessoal fazendo advocacy, fortalecendo tudo que as métricas que a gente tem, e principalmente a última parte, que é empresas que querem estar nessa cadeia, a gente pensar junto em ter uma solução para isso, que do nosso lado começa no campo, mas isso vai chegar em outra coisa, numa roupa, num alimento, em qualquer outra coisa. Então, assim, a oportunidade não falta, só que o que eu quis fazer é deixar o campo bem aberto aqui. Rodrigo, super legal. A gente realmente está estourando o tempo. Eu adoraria saber mais, especialmente da parte de algodão, que é a área que eu sou apaixonado, mas a gente vai ter que fechar. Just as a closing words, I think like one of the first steps we're doing exactly right now is collaborating with Brazil Eco Fashion Week
So thank you so much, Gabi, Rafa, and among us to share the stories of both of you. It's super inspiring, super good to see. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Só mencionei que nosso primeiro passo de colaboração é com o Brasil Eco Fashion Week. Foi um prazer estar aqui, poder participar com esses dois. E a conversa poderia ir muito mais longe, né? Então, acho que fiquem à vontade para depois estudar mais as empresas ou mesmo entrar em contato com o Brasil Eco Fashion Week para saber mais detalhes. Gente, muito obrigado. Thank you so much, Ricardo. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Muito obrigado. Thank you so much. Obrigado, Beto. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Yeah, huge pleasure. Thank you. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.